Quero compartilhar uma solução que eu encontrei aqui para um problema que eu estava tendo no Make. O que acontece? O Make ele é uma ferramenta de integração entre outras ferramentas, como se fosse o Zapier, só que muito mais barato. E apesar de eu já utilizar há algum tempo, né, eu não sou avançado no Make, porque eu nunca precisei fazer coisas mais avançadas até então. Eu estou fazendo uma consultoria para uma empresa e ela resolveu fazer a integração entre o Make, ou melhor, a integração entre o VideoAsk, que é essa ferramenta aqui, que ela é tipo um formulário, só que ela permite você adicionar vídeos para a pessoa responder. E a outra ferramenta é a RD Station. Então, para poder fazer a integração entre essas duas, foi utilizado o Make. Então, a gente precisava capturar aqui as UTMs da campanha e as opções que a pessoa selecionasse aqui no formulário. Né? Muitas agências têm utilizado o Make para fazer essas automações de marketing, né? Outras empresas de outros segmentos também. Então, ela tem ficado bem conhecida, assim, às vezes até mais que o próprio Zapier. Então, o que que foi feito aqui? Tem a integração aqui com o VideoAsk, depois um filtro para verificar se o campo de e-mail foi preenchido, uma ferramenta que ela vai ter um delay de 120 segundos, depois ele vai criar o contato na RD e depois ele vai criar uma conversão para esse contato. Se o contato já existe na RD, o bom é que ele não cria, não vai tentar duplicar o contato. Ele simplesmente vai ignorar essa etapa aqui, mas ele vai retornar a informação do contato já existente na RD para depois utilizar essa informação aqui na hora de criar uma conversão, né? Porque a conversão ela tem que estar associada a um usuário dentro da RD, né? Um lead, um contato. Então eu vou fazer um teste aqui para mostrar como é que funciona. Deixa eu clicar aqui em rodar uma vez, esperar por novos dados. Vou clicar aqui em morar ou investir. Essa opção AB, ela só redireciona para o WhatsApp, então a gente sempre vai selecionar essa morar ou investir. Vou selecionar aqui a opção salas comerciais. Vou botar aqui Robson, salas. Vou botar um telefone e um e-mail de teste. Enviar resposta. É legal que a gente já vê acontecendo aqui no Make, né? Então, a informação que ele vem, ó, resposta do formulário, as informações do contato, então o nome, o e-mail, o número do telefone, a hora que foi enviado, as respostas, então isso que é importante. Ele teve duas perguntas, né? Que ali é a opção de morar ou investir e o tipo de imóvel, no caso. A resposta da primeira, então, eu coloquei aqui morar ou investir. E da segunda foi salas comerciais de 400 a 500 mil reais. Ele também identifica que foi enviado pelo desktop, né, que eu estou usando um desktop. E aqui outras variáveis se ele tivesse disponível lá. Ah, aqui as variáveis, ó. No caso, as UTMs que foram registradas pela URL. Então, o que que eu precisava pegar? Eu precisava pegar essas UTMs e as opções aqui selecionadas nas perguntas. E o que acontece? Aqui dentro do... O Make ele funciona como se fosse... quando são perguntas, ele funciona como se fosse um array. Quem trabalha com programação entende melhor questão de posições dentro de um... É como se fosse um pacote e dentro desse pacote tivesse esses itens separados. Eu não quero me adentrar nessa parte mais técnica aqui, mas ela foi bem fundamental para conseguir entender como capturar essas informações. Porque como é que funciona aqui dentro do Make? Deixa eu mostrar para ficar mais claro o que eu quero dizer. Por exemplo, para poder criar o contato na RD, é bem simples, né? Ele já vem com alguns campos personalizados, alguns campos padrões, né? Que são lá da RD, que a RD mesmo, quando ela fez a integração com o Make, disponibilizou. E daí, para poder colocar as informações lá, a gente simplesmente clica aqui e todas as informações que vêm lá do nó do VideoAsk, elas estão disponíveis aqui. Então, por exemplo, o e-mail é esse campo de e-mail aqui, ó.
E é só arrastar, ó. Se eu colocar aqui no campo da bio, eu posso botar o número do telefone. Então tá aqui. Então eu sei que quando eu colocar esse número aqui, aqui ele me mostra com base no último envio para eu poder testar, né? Então aqui foi a última informação que ele recebeu. Então eu sei exatamente o que eu estou pegando, sem erro. Só que daí, deixa eu descer aqui, então aqui foi preenchido o e-mail, o nome. E depois aqui na parte da, da conversão, eu repito, né? O e-mail e o nome. Só que aqui eu já não peguei do VideoAsk, ó. Pode ver, eu podia ter pego do VideoAsk também. Porque daí, como ele já está no final do nó, ele pegou dos nós anteriores, né? Os nós contendo informações. Então, VideoAsk e depois RD. Aqui eu não quis pegar do VideoAsk, eu peguei direto da RD, que ele buscou lá de dentro da RD. E daí mais outras informações aqui que eu não preenchi. E aqui embaixo a gente configura campos personalizados. Só que tinha um problema. Eu não podia simplesmente pegar essa informação aqui, ó. Por exemplo, as UTMs, né, onde é que elas estavam. Estava aqui dentro dessa aba contato e variáveis. Só que a gente olha aqui, não tem a variável UTM source, UTM campaign, UTM medium. Ele só tá escrito variáveis. E daí como é que eu faria para capturar isso? Eu tentei de tudo quanto é forma, manipulando ali as coleções, né, que a gente vê que é uma collection, tentando usar o padrão também de arrays, eu não conseguia de forma alguma capturar a informação que eu precisava. Nesse caso aqui, e pode ver que, por exemplo, aqui dentro das respostas eu posso abrir e eu vou entrando até onde eu quero chegar. Aqui também, em tags, só que aqui não tem nenhuma tag, né? E ali nas variáveis não tinha isso. Mesmo que aqui dentro, no nó do VideoAsk, ele apareça, né? Então, depois de vários testes, eu descobri que a função correta para tratar esses casos é usar a função get, dentro de get colocar a collection que a gente quer e dizer para ela qual que é o campo dentro dessa variável, ou melhor, qual que é a variável dentro das variáveis que eu quero buscar informação. Então, nesse caso, né, eu vou dizer variáveis e o theme source, variáveis e o theme campaign. Então, foi o que funcionou para conseguir tratar essa collection específica aqui, usando a função get. Essa função aqui, ela está aqui, ó, na abinha de campos aqui, get. Então, foi isso que foi possível retornar as informações que a gente precisava. E depois, um outro problema foi capturar as informações relacionadas às opções que o usuário escolheu lá no formulário, né, das respostas. Achei que seria alguma coisa semelhante, mas não era. Então, por exemplo, aqui nas respostas, aqui a gente consegue enxergar, diferente ali das variáveis, né, a gente não conseguia enxergar nem a resposta das variáveis. Já aqui a gente até consegue enxergar, só que olha só, ele não mostra a opção morar ou investir, ele mostra a última resposta, a última pergunta, né, que seria lá do tipo de imóvel, né? E daí, se eu simplesmente arrastasse para cá, eu vou adicionar um campo a mais aqui, ó, ele ficaria assim, ó, que é como já tá ali, né? Ó, só que ele está separado. Nota que ele está separado. Por quê? Porque aqui ele tem um colchete que ele estava esperando alguma informação. É como se fosse aqui esse dos tags, ó, que ele tem um colchete que ele espera uma informação ali que seria meio que uma posição. É, a gente tem que dizer para ele qual o item que a gente quer recuperar. Eu também quebrei cabeça, tentei usar get, tentei usar outras funções, já aqui do make, e eu não estava conseguindo pegar a resposta da primeira pergunta e a resposta da segunda pergunta. E daí que eu me liguei? Quando a gente vem aqui no contato, vem aqui em respostas, o que ele mostra aqui? Answers 1
e 2. É um array, e aqui ele já nos diz, ó, qual que é a collection que a gente quer pegar, se é 1 ou é 2. E dentro da collection tem daí sim a o option content, que é a que vai dizer a resposta para nós lá. E foi isso que aconteceu aqui, ó. Então eu entrei lá nas respostas do contato, que era um array, e eu disse para ele qual que era a collection que eu queria acessar. No caso da primeira pergunta, né, que é o tipo de imóvel, que é o no caso, imóvel para alugar ou investir, ele é a 1 e o tipo de imóvel é a 2. E isso resolveu. Então, depois também de quebrar algum tempo, foi possível capturar essas informações aqui. Talvez para algumas pessoas isso seja um pouco mais avançado, né? Mas eu espero que sirva para quem está procurando as respostas que eu estava procurando antes, porque não foi possível localizar em fóruns, nem em tutoriais, e nem mesmo na documentação, nada disso ficava claro, né? Até porque essas integrações, elas não, muitas vezes não têm um padrão, né? O modo como a hierarquia aqui das opções funciona não segue um padrão, cada uma pode seguir um padrão diferente. Então, é sempre um desafio novo para a gente acabar localizando como tratar essas informações que são repassadas aqui dentro do Make. Espero que ajude alguém, né, porque foi difícil conseguir chegar até aqui, né, e ter que compartilhar isso para que outras pessoas possam resolver também mais rapidamente do que eu. Então tá, pessoal, valeu e até a próxima.